Olá, sou o professor Fabrício e vamos dar continuidade agora ao tema da aula anterior, Judô Aspectos Motores. Basicamente a gente já falou sobre isso, mas enfim, na fase do aprendizado, cognitivo, não há foco de atenção para os estímulos mais importantes, tende a orientar sua atenção para muitos estímulos. Ao aplicar um golpe, preocupa-se mais com detalhes do que a execução efetiva de golpe. Então, por quê? Porque o cérebro está tentando entender como aquele movimento funciona, então ele esquece de observar muitas coisas. E o judô, nós vamos ver também para frente, ele é um processo de multicoordenação. Então você agarra com uma mão, agarra com a outra, uma mão puxa, a outra empurra, aí um pé vai para o lado, o outro pé vai passar a rasteira. Então ela acaba tendo que se prender num detalhe. Aprendeu esse detalhe, memorizou, o corpo já entendeu, ela passa para o outro, até ela formar essa rede e completar esse ciclo. Opa, então com essa mão eu puxo, com essa mão eu empurro, com essa mão eu faço a minha base, a minha estabilidade, e com a outra eu passo a rasteira. Intermediário. A consistência no movimento é capaz de realizá-la com pequenas adaptações. A partir do momento que ele entendeu a técnica nesse processo que eu falei para vocês, aí ele passa também a desenvolver uma condição dele. Como ele pode usar a técnica? Uma das técnicas que nós vamos praticar na aula, vamos fazer na aula prática, chama-se Seoi Otoshi. É uma técnica basicamente usada por pessoas de média e baixa estatura. Porém, eu já tive alunos de ectomesomorfos que faziam essa técnica com excelência. Mas por quê? Eles adaptaram para eles. Então, dentro dessa fase do aprendizado, eles associaram aquilo que era a técnica original e adaptaram para a condição morfológica deles. Final autônoma, a execução ou a atenção a outra atividade que não o movimento em si. Com um golpe automatizado é capaz de entender o deslocamento do oponente, tempo de reação, sinestésica e não visual. Então, isso significa dizer que na fase do aprendizado, quanto mais se pratica, mais se repete e mais se colocam possibilidades ou probabilidades de acontecer determinadas situações na luta, com aquele golpe já treinado de diversas formas, ele é capaz de fazer a leitura do golpe antes dele acontecer. Pode ser uma armadilha do adversário? Pode. Tá? Como eu disse, probabilidade, possibilidade de acontecer, enfim. Mas ele já previu isso. E ele pode fazer o uso, então, das suas capacidades físicas, técnicas, para tentar o golpe ou o contragolpe à medida que ele se depara com esta condição. É importante entender que o início ideal para o judô, eu acho que eu voltei o slide, perdão, Então, as capacidades motoras do judô. Então, como eu disse para vocês, coordenação multimembros. Repetindo, uma mão vai empurrar, uma mão vai puxar, um pé vai fazer a base e o outro vai fazer a rasteira. Então, você precisa coordenar os membros inferiores e superiores dentro de um preparo físico-técnico para que as técnicas no judô possam ser executadas e, no caso de atletas, executadas com eficiência. Orientação e resposta. Basicamente o que a gente viu anteriormente, mas você se posiciona, é quase como se estivesse falando da lei de Newton, de ação e reação. Você se posiciona para dar um golpe, você vai ter a ação ou reação do adversário, e você vai ter que também dar uma resposta para que você possa ter eficiência e até mesmo possa corresponder da forma mais adequada e, quem sabe, com possibilidade de efetividade. Discriminação postural. Através da observação daquelas condições observadas lá à frente, nos slides lá atrás, na verdade, você é capaz de saber qual a postura que o teu corpo vai tomar em relação à movimentação ou não do teu adversário. Tá certo? E você vai acabar, principalmente através do treinamento, saber quando o teu adversário, conforme a postura, conforme o que ele te dá, deixa a perna na frente, a pegada é em cima, a pegada é mais embaixo no judogi do teu judogi, no judogi do teu atleta, conforme essa postura que ele adota, você é capaz, o teu atleta é capaz de discriminar isso e dizer, opa, ele vai fazer determinada técnica. Então, há momentos, isso eu posso dizer, que na luta, que você sente, você sabe quando a pessoa vai dar o golpe, principalmente quando ela tensiona a pegada.
Então ela está pegando firme, mas não está tensa, está só firme. Agora, quando ele começa a tensionar a musculatura, pode saber que vem golpe. Então é uma forma de discriminar a postura, tentar antecipar alguma situação. E é lógico, integração de resposta e equilíbrio dinâmico. Não é? Você vai integrar a tua resposta conforme você observou dentro dessas capacidades motoras. A coordenação dos membros, a orientação e a resposta e discriminação da postura. Gente, agora, muito importante, o equilíbrio dinâmico torna-se o aspecto fundamental para o judô. Pois durante a aprendizagem, o indivíduo traça estratégia para diminuir sua instabilidade e aumentar a do oponente. É claro que inúmeros fatores são importantes para que se possa formar um atleta, tá? Ok? E pensando no caso em capacidades e valências físicas, mas trabalhos com equilíbrio, seja em qualquer fase, seja o atleta juvenil, seja o atleta adulto, o trabalho com equilíbrio, com esta capacidade física, equilíbrio, e esse equilíbrio dinâmico, ou seja, você tem que se manter equilibrado enquanto você se movimenta, esse sim deve ser colocado como parte do planejamento de vocês para um atleta de judô. Tem que ser, e assim de jiu-jitsu também, tem que ser pensado nisso, porque ele acaba sendo um aspecto fundamental no desempenho de um atleta de judô ou jiu-jitsu, nesse caso específico de judô, tá? Quanto aos golpes, né, gente, propriamente assim, quanto aos golpes, um golpe, um ataque deve atender a essas três condições. Ele tem que ser sempre preciso. Então, um ataque mecanicamente adequado ao oponente para maior efetividade. Essa precisão vai ter relação com a preparação física, com a preparação técnica, a morfologia do atleta e do adversário. Porque eu não tenho se eu tenho 1,70 m e enfrento um adversário com 1,80 m, 1,90 m, não se faz interessante entrar um golpe que usa a perna como alavanca. Porque eu vou ter que encurtar demais a distância e isso pode acarretar num problema para mim, tá certo? Um contragolpe que eu possa vir a tomar. Velocidade, rápido o suficiente para evitar a reação. Não é que eu com 1,70 m não possa aplicar um golpe, uma rasteira, um golpe que use a perna como sistema de alavanca no adversário mais alto, mas eu tenho que melhorar essa capacidade, a velocidade, ou seja, eu tenho que ser mais veloz que isso. Por quê? Porque essa é uma valência física que é treinável, não é? Dá para se treinar. Aí entram vocês mais uma vez, a preparação física, o planejamento que vocês vão fazer para esse atleta no trabalho de velocidade, que às vezes é isso que precisa ser melhorado, porque tecnicamente outras capacidades ele já é melhor, ou ele já tem melhor formado, a velocidade pode compensar. E variabilidade, incluir golpes para diferentes direções a fim de causar diferentes desequilíbrios. Bem, gente, variabilidade significa dizer assim, o atleta de vocês precisa ter um arsenal. É claro que não pode ter um arsenal muito vasto, porque ele pode se confundir, mas ele tem que ter ali 2, 3 golpes que ele faça com maestria, que ele treine muito das mais diversas possibilidades e que ele possa executar quando o golpe número 1 dele falhar ou foi marcado. Como eu disse, assim como a gente observa os adversários, os adversários podem nos observar também. Então, a pessoa já marcou. Eu lembro muito bem que agora falando de mim, eu tinha um aluno e ele tinha um golpe chamado Tomoe Nage. Tomoe Nage é um golpe bem conhecido no jiu-jitsu, chama balão, em que você deita, coloca o teu pé na linha da cintura, da virilha do adversário e projeta ele para trás, em forma de círculo, né? Tomoe quer dizer circular, né? Nage, derrubar, projetar. Então é uma projeção circular. E esse meu aluno um dia quis aprender esse golpe, né? E insistiu lá e eu ensinei a ele. E ele começou a fazer esse golpe com bastante eficiência. E eu lembro muito bem num campeonato paranaense que ele estava na final do campeonato e todos os outros adversários ele ganhou justamente aplicando essa técnica. Ele tinha outros golpes, porque eu sempre fiz questão dessa variabilidade, pelo menos de 3 golpes.
E ele foi lá, aplicava só esse golpe, ganhava, ok. Quando chegou na final, o que aconteceu? Mas foi assim, sabe, impressionante. Como o adversário dele foi eficaz em observar as lutas dele. Porque ele lá, ele se movimentando, ele procurando o espaço, o momento para entrar o golpe, ele entrou. O adversário dele não tinha feito nada até aquele momento da luta. Nada. Quando ele só estava esperando aquele momento. Quando ele fez a movimentação para entrar este golpe, ou seja, que ele foi puxando o adversário para deitar e colocar, imaginando aí, para colocar o pé na virilha do adversário para jogá-lo para trás, esse rapaz simplesmente saiu para o lado. A perna do meu aluno passou reto no vazio. Esse outro adversário caiu em cima dele e imobilizou. Ou seja, a observância daquilo. Muito embora eu sempre me procurei promover a variabilidade, este meu aluno específico gostava muito desse golpe e procurava fazer só esse golpe. Né? Ele tinha outras possibilidades, mas esse era o golpe vencedor dele. E acabou que justamente foi o golpe que trouxe a ele uma condição. Claro, foi vice-campeão, parabéns, lógico, é maravilhoso isso, mas acabou acontecendo. Então é muito importante essa variabilidade, ou seja, o atleta. E no que isso implica? Implica eu dizer o seguinte, que você, como preparador físico de um atleta de luta, quando uma das perguntas que você tem que fazer para esse teu aluno é quais são os golpes favoritos dele, qual o golpe que ele mais aplica na luta, e você procurar pesquisar a mecânica deste golpe. Nós vamos estudar biomecânica, mas é uma biomecânica geral aplicada ao judô. Não vou falar golpe por golpe, tá certo? Mas há a necessidade de que se você faça esse questionamento, qual é o teu golpe favorito? Qual é o golpe que você mais aplica durante a luta? Para você entender quais são as necessidades de esforço para aquele golpe, para que você possa treinar e aprimorar as capacidades físicas envolvidas na aplicação daquele golpe. Ok? Assim, quase terminando, mas vamos lá. As principais características do judô é ser uma luta intermitente. Não esqueçam isso, intermitente. Ou seja, há interrupções constantes durante a luta. Ou seja, a luta, estão lá os dois adversários, a luta começa, eles se agarram, começa a se movimentar e entra um golpe. O golpe foram para o chão, não deu ponta, a luta no chão, deu continuidade no solo, mas também não resolveu. O árbitro vai interromper a luta, vai dar um comando chamado mate, ele interrompe a luta e a luta retoma em pé. Então, e isso acontece durante os 4 minutos de luta, certo? Ou seja, sempre há o momento da ação e o momento da paralisação, da ação e da paralisação. Vamos lá, dentro dessas características, as lutas alternam momentos de ação que duram entre 15 e 30 segundos, ou seja, é o momento de agarrar, fazer a pegada, movimentar e tentar entrar o golpe, e intervalos que são aproximadamente de 10 segundos. Tá? Então os golpes acontecem entre 15 e 30 segundos e temos intervalos aí de 10 segundos, que é o tempo de levantar, se colocar na posição e recomeçar a luta. Tá certo? Até numa questão de regra, o técnico só pode falar nesses 10 segundos, que a gente chama de tempo morto. Esses 10 segundos, ele não pode falar durante a luta, um técnico. Então, já devem ter percebido em Olimpíadas e outros eventos que aparecem na TV. Então, nesses 10 segundos em que o atleta está levantando para se recompor e retomar a luta, o técnico pode dar alguma instrução, ok? Sendo assim, ou seja, sendo intermitente, alternando momentos de ação com momentos de pausa, nós vamos ter mais ou menos em média, gente, alternando-se luta em pé e luta de solo, o tempo real de luta, então, o tempo estimado são 4 minutos. Agora, o tempo em que acontece a ação mesmo, gira em torno de 2 minutos e 5 segundos de luta em pé e 54 segundos de luta de solo. Isso de acordo com o professor Emerson Franchini, que é um dos maiores especialistas desse tipo de estudo em relação ao judô. Então vejam, gente, um atleta vai lutar, a luta tem 4 minutos oficialmente, um atleta vai lutar basicamente 3 minutos, né? Vamos arredondar, 3 minutos de luta, é quase 1 minuto de paralisação. Tá? Então isso precisa ser colocado na planilha para planejar um treinamento.
porque precisa se colocar exatamente em que momento o teu atleta vai ter que ser mais explosivo, em que momento ele vai ter que guardar energias, porque afinal de contas ele luta a primeira luta, depois tem a segunda, a terceira, a quarta, a quinta, a sexta, a sétima luta. Então tem que se calcular esse tempo assim, buscando essa condição, tá certo? Bom, composição corporal. É importante estimar aspectos como gordura, massa magra, pois o judô é dividido por categorias de peso. Então, além da condição temporal, que nós vimos anteriormente, tem essa condição da massa, enfim, dessa composição corporal, que é muito, 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 muito importante justamente pelas divisões de peso. Então, se faz muito importante. Para isso, então, mais para frente, nós vamos ver os testes que são usados para o judô. Claro, os testes de composição corporal, de somatótipo e tudo mais, são os mesmos que você conhecem como avaliação física e de outras modalidades. Mas no judô é extremamente importante esse cuidado com a massa, né? Um atleta não pode estar aumentando e subindo de peso. Então, era muito comum nos anos 80 os atletas de judô descobriram a musculação. Então, eles queriam ficar muito fortes. Compensação, isto limitava a mobilidade na luta. Só que isso não era o único problema. Talvez o problema maior era que justamente um atleta que era da categoria até 66, até 66 quilos, tendo fazer musculação, ele passa para a categoria até 73 quilos. Ok, né? Aumentou a massa magra pesa mais que a gordura, ok, subiu de peso. Só que aí entra uma condição limitante em relação aos golpes, porque os golpes que funcionavam muito bem para ele na categoria até 66 kg passaram a não funcionar tão bem na categoria até 73, onde os atletas têm, por exemplo, como características morfológicas serem um pouco mais altos, certo? Então tem que se tomar um cuidado. Por isso que quando vocês forem preparar um atleta de luta, vocês têm que planejar, fazer o planejamento para eles, podendo trabalhar, lógico, com sobrecargas, mas fazer um planejamento em que ele não exceda o limite máximo da categoria dele. A categoria de 60 a 66 quilos, ele não pode exceder 66, porque se ele exceder, ele é desclassificado. Então ele tem que ficar nessa faixa. Você vai ter que aumentar a força, a resistência dele, a velocidade, a agilidade, melhorar o equilíbrio, mas principalmente essas condições que pode se trabalhar com sobrecarga e mantê-lo dentro dessa categoria, que é a categoria ideal para ele, tá certo? Um baixo percentual de gordura parece ser desejável para o alto desempenho em razão das divisões, blá blá blá. Atletas procuram manter o limite superior da categoria. Foi como eu falei. O que acontece? A categoria de 60 a 66 quilos, os atletas costumam se manter ali entre 65, 66, 64,5, 65, ou seja, sempre o seu topo, porque isso de certa forma é uma vantagem. Se você parar para pensar, um atleta de 60 quilos, 60,1, 60,2, 60 quilos e 200, e um atleta de 66 cravado, são 5 quilos de diferença, que podem fazer justamente diferença na hora da luta, tá? A maior parte da gordura judoca, como a maioria de todos, encontra-se no tronco, fato que ajuda na estabilidade do centro de gravidade, e a gente vai ver isso um pouquinho lá pra frente, tá? Somatótipo, vocês já estudaram, já viram isso, mas a relação corporal é a função que muda com o decorrer da idade. Então, nós temos os endomorfos, referência à gordura. Então, endos são aquelas pessoas mais baixas, não é? O mesomorfo, que é o mediano, e o ectomorfo, que são as pessoas mais altas. O mesomorfo, para o judô, como a maioria das modalidades, o mesomorfo é o ideal, né? Porque ele consegue ganhar massa muscular. Por quê? Porque ele tem um bom ajuste entre peso, altura, a largura do corpo, ele é bem estruturadinho. E isso para todas as categorias, porque um mesomorfo ideal para 66 kg, para 73, para a categoria até 81 kg. O ideal é que no judô o atleta tenha uma boa relação peso, altura e largura do corpo. Ele sendo, por exemplo, ectomesomorfo, ele já tem um certo prejuízo. Ele sendo endomorfo muito pequeno, às vezes o pequeno tem, as pessoas endomorfos, vocês sabem, já estudaram, tem facilidade para ganhar peso, e isso acaba dificultando, porque ele vai ser pesado por uma categoria onde os atletas são altos. Então ele leva uma desvantagem em relação à tática de luta bem considerável. Tá certo? Aí, para fechar a ideia, então,
conheça o seu tipo corporal. Então aqui basicamente o que eu descrevi ali à frente está aí. Então o mesomorfo seria o ideal para o judô, tá certo, gente? Então nós vamos ficar por aqui. Estudem, leiam, releiam, revejam essa aula e, se precisarem, mandem no e-mail as perguntas que vocês querem, os esclarecimentos, a fim da gente poder ajudar vocês a entender melhor isso, porque claro, lógico que não estamos tendo esse contato mais pessoal, mas não dá para terminar sem antes dizer para vocês: cuidem-se, certo? Obrigado pela atenção. Qualquer dúvida, procure nos e-mails e nos vemos na próxima aula com a biomecânica aplicada ao judô, ok?